Glória a Deus. Podem tomar assento, irmãos, e nós vamos abrir a palavra de Deus para a nossa reflexão esta manhã, em João, Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 27. Evangelho de João, capítulo 10, versículos 27 a 29. E diz assim o texto: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Primeira coisa que eu gostaria de conversar com vocês é que o capítulo 10 do Evangelho de João é um capítulo muito bonito. É Jesus quem fala nesse capítulo, né? Ele se apresenta como pastor, ele fala do rebanho, ele diz ser a porta das ovelhas. Ele fala também do mercenário, que não é pastor, que está ali para se aproveitar das ovelhas, que quando chega o perigo, o mercenário ele foge, né? Ele não sofre com as ovelhas, tá? Não sofre com elas e nem por elas. Pelo contrário, ele faz as ovelhas sofrerem, né? O mercenário ele explora as ovelhas, tá? E ele então torna-se um especialista nisso. E a relação do pastor com a ovelha é também muito saliente aqui neste texto. E agora nós acabamos de ler uma declaração de Jesus. Quero falar hoje com vocês sobre a segurança que nós temos em Jesus. Porque segurança hoje virou um produto de luxo no Brasil. Aliás, muito difícil. Mesmo as pessoas endinheiradas, as pessoas da classe alta hoje da sociedade, elas se rodeiam de muita segurança, mas mesmo assim elas continuam vulneráveis, né? Dificilmente você ouve falar de uma gangue, de uma quadrilha, que entrou lá por exemplo, no conjunto Singapura. Eles assaltaram, entraram em vários apartamentos. Não, geralmente é assim. Eles entraram num prédio no Morumbi, entraram num prédio em Alphaville, porque é lá que estão aquilo que os bandidos querem, dinheiro e joias e tudo isso. Então mesmo as pessoas mais privilegiadas da sociedade, elas não estão seguras, tá? Eu conheço pessoas que têm dinheiro, mas ela faz questão de andar com um carro velho na rua. Então você vê essa pessoa passar, e quem vê pensa, nossa, aquele ali, coitadinho, está mal da vida, né? Mas na verdade ele está despistando ladrões e assim por diante. Então hoje nós estamos extremamente inseguros em relação à segurança pública, a nossa vida, a nossa integridade física, nós estamos inseguros. Nós vivemos uma insegurança muito grande. Tenho dito a vocês que tem duas coisas no Brasil que o governo não controla. Ele perdeu o controle, tá? Ele perdeu o controle sobre a corrupção e ele perdeu o controle sobre a violência. Os acontecimentos recentes no Maranhão apenas comprovam isso, fortalecem aquilo que nós já sabemos de sobra. Não há segurança no Brasil. E eu digo mais, não haverá segurança suficiente na Copa do Mundo, não haverá. Então, não haverá. As coisas não vão funcionar 100%, porque faz parte da nossa cultura. A cultura brasileira ela é marcada pela transgressão. A sociedade brasileira ela é marcada por isso, por transgredir. A cultura brasileira também é marcada pelo atraso. Uma coisa que os estrangeiros, quando chegam aqui, principalmente os britânicos, americanos, eles ficam surpresos.
marca uma reunião para as 11 horas, mas ela vai começar às 11h40, 11h45 e assim por diante. Então são várias questões que marcam a nossa cultura. Nós temos coisas boas também na nossa cultura. Por exemplo, nós não somos um povo de uma cultura fria. Não, nós somos emotivos, né? Quando a gente gosta com emoção. Quando a gente louva com emoção, com alegria, né? Isso são traços bons da nossa cultura. Uma outra coisa que eu gosto na cultura brasileira é que os filhos, agora está mudando isso, mas até então, até alguns anos, era assim, os filhos dificilmente abandonam os pais, né? Então eles ficam, e mesmo que eles são solteiros, com 25, 30 anos ou mais, continuam morando com os pais. Isso também é uma coisa muito boa. Quer dizer, esse senso de família é muito bom. Claro que a pós-modernidade está mudando isso, e não vai demorar para nós aqui no Brasil nos tornarmos como os países do primeiro mundo, onde o garoto fez 17 anos, a menina fez 17, 18 anos, estou fora, estou alugando um apartamento e vou morar sozinho. O senso de família, os laços de família são muito fracos. Então, eu quero dizer para você que enquanto nós não temos segurança no Brasil, o governo brasileiro não pode, não consegue nos dar segurança. Em Cristo nós temos. A nossa alma está segura em Cristo. Primeiro, eu confio nessa afirmação do Senhor. Isso aqui não foi Pedro quem disse. Isso aqui não é uma afirmação do apóstolo Paulo. E se fosse, eu creria do mesmo jeito. Porque eu creio na inspiração plenária, verbal das Escrituras. Que aquilo que eles escreveram foi inspirado pelo Espírito Santo. Mas essas são afirmações de Jesus, né? E quando Jesus fala, ele fala com propriedade, ele fala com autoridade. Jesus sempre soube o que falar. Outra coisa, olha o que Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem. E isto é uma qualidade muito importante do cristão, porque ouvir significa entender. Você entende o que Deus te fala? Você entende o que você lê na Bíblia? Pastor, eu não entendo tudo não, pastor. O Apocalipse, por exemplo, para mim é muito complicado. E pastor, e as visões de Daniel? Também são muito complicadas. Não, tudo bem. Eu não creio que Deus vai cobrar de você lá no céu como é que você lê o livro de Apocalipse. E olha, antes de entrar, vamos fazer um teste aqui no livro do Apocalipse. Aí todo mundo, até eu que estou dando curso do Apocalipse, é capaz de não passar. Não, Deus não vai cobrar isso de nós, tá? Deus não vai cobrar. Aliás, alguém até já disse isso. O que me preocupa na Bíblia não é o que eu não entendo. O que me preocupa na Bíblia é o que eu entendo. Porque Deus não vai pedir contas a mim daquilo que eu não consegui entender, tá? E nem a Bíblia espera que nós entendamos tudo. Deus vai pedir contas sobre aquilo que eu entendo. Agora, e por isso você não pode dizer, então quanto menos entender, melhor para mim. Não. Não. Aonde abunda a ignorância, que venha superabundar o conhecimento. Parafraseando lá Romanos, né, capítulo 2, aonde abunda o pecado, superabunda a graça, né? Então nós temos que entender. Uma vez Jesus perguntou para um escriba: como lês? Como é que você lê a Escritura? E também Filipe perguntou para Eunuco de Candace, em Atos 8, você entende o que lê? Então Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem e elas entendem a minha voz. Tá? Ouvir significa entender, significa dar ouvidos. É muito ruim quando um pai ou uma mãe fala com o filho, e tem gente que faz assim, né? Termina o culto, Deus falou e ele sai da igreja assim, quer saber? Não pode. Você tem que estar de coração aberto para dizer sim, sim a Deus. Olha, quando você se submete a Deus, a vitória virá. Em qualquer área da sua vida, se você submeter a Deus, ao senhorio de Cristo, render-se em submissão ao Senhor, você terá vitória em todas as áreas da sua vida. Até nas áreas que você pensa que é difícil, é um comportamento, é um vício, Deus vai te dar vitória em todas as áreas. Porque eu creio no poder do Evangelho para salvação, para libertação, para atingir todas as áreas da nossa vida para o melhor. Outra coisa, ouvir significa
crer e confiar. Por que eu vou ficar ouvindo uma pessoa em que eu não confio? Eu não creio naquilo, sabe? Eu não tenho muita disposição para ficar ouvindo políticos, porque o papo deles é o mesmo. Para vocês que estão começando agora, a vida está aí dos seus 15 anos, 16, 17 anos, talvez muita coisa seja novidade, mas para nós que já corremos uma boa parte do trecho, nós sabemos o papo não muda. Precisamos de ética na política, precisamos acabar com essa bandalheira, precisamos acabar com essa pouca vergonha que está no Brasil. Aí, nossa, finalmente, o Messias apareceu, finalmente, finalmente. E aí, é só aquela turma entrar, a turma entrar no poder, e a gente vê a coisa mudar completamente, mudar completamente. Eu poderia falar um punhado de coisas sobre isso, mas vou deixar esse assunto de política para lá. Então o papo é o mesmo, não muda. Então, ouvir significa crer e confiar. Como eu gosto de ouvir a palavra. Como pregador do Evangelho, de fato, prego muito, mas eu sinto necessidade de sentar e ouvir. Eu preciso ouvir. O pregador também tem uma alma que precisa ser alimentada. E às vezes, de onde a gente menos espera, dali o Senhor traz uma comida substanciosa, suculenta, nutritiva para a nossa alma. Como é importante isso. Significa também ter prazer em ouvir. Draga, vai começar a pregação. Vou lá, deixa eu ir lá no banheiro. Demorar o máximo possível no banheiro. Vamos ver quando estiver terminando eu volto. Tem gente assim. Uma das marcas de uma vida transformada, de uma alma convertida, é sede pela palavra de Deus. É sede. O bebê é assim, nasceu quer mamar. Então é sede em ouvir a palavra de Deus. Então nós temos prazer em ouvir, temos prazer em aprender a palavra de Deus. Isso significa também não apenas conhecer, entender, dar ouvidos, ter prazer, mas colocar em prática. Agora eu vou viver isso, agora eu vou colocar em prática, porque não adianta você fazer uma consulta com um médico bam. Camarada é um especialista, um expert, chega lá e faz uma leitura de você, de cima embaixo, faz os exames e tudo, e você fica maravilhado. Que médico, nunca vi um médico assim, nunca na minha vida fui atendido assim, e ele passa a receita, remédio, vou tomar de vez em quando. Não coloca em prática, perdeu-se tudo. Então nós temos a receita, do começo ao fim, viver a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus. Olha o que diz Mateus capítulo 7, versículo de 24 a 29, são 5 versículos, ou 6 versículos. Jesus dizendo no final do Sermão do Monte: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, uma pessoa prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Interessante, irmãos. Quando eu ouvi a mensagem do Evangelho, na época em que eu me converti na Assembleia de Deus, em 1971, a gente não ouvia falar em campanha. Campanha era campanha evangelística. Vamos ter 3 dias de pregação para ganhar almas. Campanha evangelística. A gente não ouvia falar em voto. Você tem que fazer um voto. Você tem que fazer sacrifício. A gente não via. Irmão, nunca vi, com todos os defeitos que a Assembleia de Deus tinha naquela época, e hoje hoje está pior. Hoje os defeitos são muito maiores e numa quantidade muito maior. Mas naquela época, nunca vi um pastor, um diácono, um evangelista, ele distribuir toalha na igreja, copo com água, um punhado de coisa, que eu não preciso nem falar o nome, vocês estão cansados de saber. Nunca vi. O que nós pregávamos? Jesus. Jesus é maravilhoso. Jesus salva. Jesus cura. Jesus transforma. Jesus liberta. Jesus traz paz, Ele traz alegria. Jesus endireita o casamento. Jesus liberta um marido safado, cretino. Jesus também dá jeito naquela esposa que não vale nada. Jesus faz isso.
É isso que nós acreditávamos e era pregado. Havia oração pelos enfermos o tempo todo. Jesus curava o tempo todo. Batismo com o Espírito Santo era o tempo todo. Não precisava nem anunciar, no dia tal nós vamos ter uma campanha para batismo com o Espírito Santo. Não tinha culto de libertação, sabia disso? Quando eu me converti na Assembleia de Deus, nunca ouvi falar em culto de libertação. Porque Jesus libertava na ceia, na Santa Ceia, no culto domingo à noite, na escola dominical. Jesus libertava na quarta-feira, Jesus libertava no culto doméstico. Em todo lugar Jesus libertava. Ninguém andava com a agenda de Deus. Olha, hoje Deus vai fazer isso, amanhã Ele vai fazer aquilo. Não, ninguém tinha. Ninguém tinha agenda. Deus fazia a agenda dele e Ele operava de forma sobrenatural. Então, eu acho bonito quando Jesus diz aqui, o homem que construiu a sua casa sobre a rocha é o próprio Jesus. E hoje as pessoas estão construindo a sua fé, a sua vida espiritual, em cima de monte. Tem que ir para o monte, não é pecado ir no monte. Eu também já fui para o monte. Mas alguém dizer que é lá no monte que Deus opera, você está tentando mudar Deus. Está dizendo que esse não é o Deus da Bíblia. Porque o nosso Deus é Deus dos montes e dos vales. Nosso Deus opera de longe e de perto. Nosso Deus não é Deus que responde oração só de madrugada, não. Ele responde oração o tempo todo. Dizer que Deus é na madrugada, né, que você alcança mais rápido a Deus, e que não tem fila, e que a linha está desocupada, lá no trono de Deus não tem linha ocupada, né? Deus não bota um tanto de anjo para ficar recebendo ligação, né? Escuta, precisamos ampliar aqui o PABX, né, porque a linha está congestionada. Um Deus onisciente, onipresente, infinitamente poderoso, sempre vai ouvir, não é? Então, o que me atraiu à fé cristã, à fé evangélica naquela época, foi Jesus, não foi outra coisa, sabe? Não tinha nada de copo d'água, como eu já disse, não tinha todas essas bugigangas que são instaladas hoje. Firme a sua fé em Cristo, é isso que vai querer. Eu quero ver, na hora que você estiver lá no crematório da Vila Alpina, ou lá no velório do cemitério da Consolação, eu quero ver o que o copo d'água vai te ajudar, o que o monte vai te ajudar, o que essas bugigangas vão te ajudar. É só Cristo que nos ajuda, é só Ele quem pode nos valer o tempo todo, é só Jesus. E aí Jesus continua dizendo, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Quantas tentações, é fato, é verdade, isso é real. Os homens de Deus na Bíblia, ao longo da história, foram tentados. Alguns foram tentados ao extremo, chegar ao ponto de dizer, você vai morrer. Agora, se você não recuar, se você não fizer o que nós estamos pedindo, você vai morrer. Pois pode me matar, porque recuar eu não vou. Ninguém de nós foi testado a essa altura, ninguém de nós, mas porque estes homens e mulheres estavam calcados, estabelecidos sobre a rocha, que é Cristo, eles suportaram. Hoje, irmãos, tem crente que abandona a fé, porque alguém falou isso, alguém não olhou, alguém não me cumprimentou. Essa pessoa nunca foi convertida. Quando a gente é convertido, a gente suporta tudo. Está lá em 1 Coríntios 13, 7. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Aí Jesus continua no versículo 26. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um louco, um insensato, que construiu a sua casa sobre areia. E aí hoje tem uma turma construindo a casa em cima de lencinho, toalhinha, martelinho, rosa ungida, sal grosso, um punhado de bugiganga, que nada tem a ver com o cristianismo. Tá? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. Por isso que hoje é fácil você ver evangélicos contribuindo com grupos heréticos, evangélicos voltando para a igreja católica. De vez em quando o catolicismo, eles anunciam, fulano era pastor e voltou para a igreja católica,
fulano era isso. Por quê? Porque não estava alicerçado na rocha. Irmãos, eu sei o que é isso, eu vim de lá. E eu não saí de lá, eu não fui um mau católico, não. Eu fui um católico muito dedicado, idólatra, extremamente idólatra. Nunca mais, tá? Depois da minha libertação, eu fui tentado, nem tentado eu sou, me ajoelhar diante de um ídolo, Deus me livre. Eu tenho repulsa por isso. Olha, não dá, viu? De jeito nenhum, não dá. Então, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. Muita gente tem caído. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. O que maravilhou as multidões? O ensino. Aqui não diz maravilhado com o seu milagre, embora Jesus fosse um homem de milagres. Ele sim foi um homem de milagres. Mas elas ficaram maravilhadas com o seu ensino. Hoje a multidão não consegue mais ficar maravilhada com o ensino. Elas querem coisas para pegar, para tocar. É uma fé infantil. Por quê? Porque Jesus as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Veja o que diz Tiago, capítulo 1, versículo de 22 a 25. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. O que é que a Bíblia está nos dizendo? Quando você não pratica a palavra de Deus, você está se enganando. Porque você sabe, você ouviu, você recebeu a informação e você não pratica. É a mesma coisa quando o médico diz, meu filho, toma esse remédio, você vai sarar, e você não toma, você está se enganando. Não pense você que você está prejudicando o médico. O médico não depende que você tome o remédio. Ele vai continuar vivendo do mesmo jeito, mas você não. Então não se engane. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a uma pessoa que olha a sua face no espelho. E depois de olhar para si mesmo, ou para si mesma, sai e logo esquece a sua aparência, nem sabe mais como é. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Quer ser feliz? Pratique a palavra. A palavra, ela coloca limites na nossa vida, nos dá instruções. Por exemplo, eu poderia ter me livrado de algumas dores na minha vida, se eu tivesse dado crédito à palavra de Deus. E aqui vocês já me ouviram falar, uma vez eu fui fiador de uma pessoa, quebrei a cara. Sociedades que você faz sem conhecer direito a pessoa, é tudo complicado. Outra coisa que Jesus diz no texto que nós vemos no início, em João 10, 27 a 29, eu as conheço. Jesus diz, eu conheço as minhas ovelhas. Tem muita coisa hoje no mundo evangélico e no mundo religioso, no campo religioso brasileiro, que não é ovelha do Senhor. Não é rebanho do Senhor. Não tem a ver com os salvos em Cristo. Muita coisa hoje. É muita gente usando a Bíblia hoje, que nada tem a ver com a palavra de Deus. Jesus diz, eu conheço as minhas ovelhas. Eu conheço. Quão terrível é não ser conhecido do Senhor. Veja o que diz Mateus 7, 21 a 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, abertamente, ou então eu lhes direi na cara, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal, que praticam a iniquidade. A importância de ser conhecido por Jesus. Uma vez eu vi uma história de um evangelista itinerante nos Estados Unidos, creio que no século XIX, Robert Curry. Ele andava a cavalo pregando o evangelho. Uma certa tarde, na boca da noite, ele parou o cavalo na beira da estrada, tirou o arreio, tirou os bacheiros, pelego, tudo, e ajeitou uma cama na beira da estrada para dormir. E naquela noite ele teve um sonho. Ele sonhou que estava no tribunal de Deus lá no céu.
né, tremendo de medo. E vinha aquela voz perguntando: homem mortal, qual é o seu nome e o que fazes aqui? E ele não conseguia nem falar, nem abrir a boca de tanto medo que ele tinha. Daí a pouco veio de novo aquela pergunta: homem mortal, qual é o teu nome e o que fazes aqui? Também não conseguiu responder. E quando aquela voz veio pela terceira vez, ele ouviu passos. Tinha alguém caminhando em direção a ele. E aí, aquela pessoa chegou bem perto dele, e ele então abriu os olhos. E ele viu que tinha alguém do lado dele, e os pés, eram os pés feridos. E aquela roupa longa, branca. E aquela pessoa botou a mão no ombro dele e disse: pai, este é Robert Curie. Ele confessou o meu nome na terra. Eu agora confesso o seu nome diante de ti, pai. Que ilustração bonita, que sonho maravilhoso. É assim que nós somos tratados. Quando Cristo intercede por nós, e Ele o faz continuamente, Ele sabe por quem está pedindo. E Ele faz com prazer. A Bíblia diz que Ele vive para interceder por nós. E traduzindo para o português aí da galera, Jesus vive quebrando o nosso galho o tempo todo. Quebrando o nosso galho o tempo todo. É isso que Cristo faz por nós. Sermos conhecidos de Jesus. Outra coisa que Jesus diz: as minhas ovelhas me seguem. Nós temos alguém a quem seguir. Seguimos a Jesus. Está errado você colocar sua confiança na carne, no homem. Está errado. Eu vejo muito isso hoje na igreja brasileira. Porque o nosso líder, porque o nosso pastor, porque o nosso bispo, porque o nosso apóstolo. Não tem isso. O nosso líder é Jesus. Quem é o pastor de uma igreja? É um irmão em Cristo, é conservo. Nós somos iguais, nós não somos especiais. Se você colocar o meu sangue debaixo do microscópio e o seu sangue, vai verificar que é a mesma coisa. Pode ter variação de A positivo, O negativo, O positivo, tudo, mas é tudo igual. Você tem maus pensamentos? Eu também tenho. Você é tentado? Eu também sou. Você tem que vigiar? Eu também tenho que vigiar. Você tem que orar? Eu tenho que orar mais ainda. Não porque eu sou melhor, porque a responsabilidade é maior. Mas nós não podemos fazer isso. E hoje existe um culto à personalidade estabelecido na igreja. Sabe? É uma obsessão por aquele líder e por aquele. Não. Jesus diz: as minhas ovelhas me seguem. Elas não seguem outra coisa. Elas seguem a Jesus. E não seguem para serem salvas. Não. Elas seguem a Jesus porque já são salvas. Por que eu amo a Cristo? Para eu ser salvo? Não. Jesus me salvou, Ele me buscou, quando eu nem queria saber dEle, eu o rejeitava, e Ele me atraiu e me prendeu com cordas de amor. Então você vê que o amor de Deus, ele é forte, consegue prender as pessoas. O amor de Deus consegue prender os mais distantes, os mais endurecidos. Que amor tremendo é esse? Cristo não conquista com cavalos, Cristo não conquista com armas humanas, não conquista com armas, com tecnologia. Cristo conquista com amor. Transforma, Ele fala ao nosso coração. Elas o seguem por isso, porque elas já são salvas. Sabe, irmãos, eu não tomo água para me tornar ser humano. Preciso tomar água, quem sabe eu me torno um ser humano. Não, eu não tomo água para me tornar humano. Eu tomo água porque eu já sou humano. Eu sigo a Cristo não é para ser salvo. Eu sigo a Cristo porque Ele já me salvou, Ele já me transformou. Eu sei quem Ele é e vale a pena segui-lo. Essa é a grande diferença. E outra coisa, elas adquirem o hábito de segui-lo. Eu não preciso, a minha esposa nunca pergunta para mim no fim do dia: você tomou água hoje? Você não esqueceu de tomar água? Nós não fazemos isso. Um pai, uma mãe, não pergunta para uma criança: e aí, minha filha, não esqueceu de comer o chocolate hoje? Você comeu o chocolate? Faz isso espontaneamente. Também nós temos o hábito de seguir a Cristo. Eu sigo todos os dias, desde que me levanto pela manhã, pensando nele, louvando, cantando hino, meditando no versículo, lendo a Escritura, orando, louvando, falando do seu amor. Isso é normal, isso é espontâneo. Ninguém precisa chegar para mim: e aí, já falou de Jesus hoje? Já cantou algum corinho? Ninguém precisa, porque isso sai, isso é normal.
Sabe? Como também ninguém precisa perguntar para mim, e aí Paulo, não esqueceu de respirar hoje? Respirou direitinho? Porque isso está em nós. Então nós vamos ver que as suas ovelhas fazem isso com alegria. Olha o que diz o Salmo 100, versículos 1 e 2. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Nós temos prazer em fazer isso. Outra coisa, se nós seguimos a Cristo, porque nós confiamos na sua direção. Eu sei alguma coisa sobre o Buda, não entregaria a minha vida a ele. Eu sei muita coisa de Allan Kardec, jamais entregaria a minha vida a Allan Kardec. Eu sei muita coisa sobre Maomé, jamais entregaria a minha vida a Maomé, jamais. Eu sei muita coisa sobre Moisés, nunca entreguei minha vida a Moisés, nunca me ajoelhei diante do apóstolo Paulo para pedir a ele proteção para isso ou para aquilo. Eu sei muita coisa dos líderes evangélicos no Brasil, pior, aí que eu não dobraria o joelho mesmo, nem iria procurar a ajuda deles, não, eu não preciso disso. Sei quem foi Zoroastro, sei quem foi uma turma de gente para ir, eu sei quem foi, sabe, não confio em nenhum deles, nunca confiei minha vida a Gabriel, a Miguel, a nenhum ser angelical, mas eu entreguei minha vida a Cristo, totalmente, está rendida a Ele, pertence a Ele, foi comprada por Ele, e Ele me segura nas suas mãos, que Jesus é assim, e eu sei quem é Jesus. E eu não sei quem é Jesus apenas de intelecto, de ler na Bíblia, porque eu li livros sobre Ele e tudo isso. Eu sinto a sua presença, Cristo habita em nós, nós o sentimos a sua presença, choramos, nos alegramos, e isso não passa, isso não acaba, e quanto mais o tempo passa, mais maravilhoso Cristo se transforma, permanece para nós. Nós confiamos na sua direção. O que é que Jesus fez pelas suas ovelhas? Está lá, Ele mesmo disse: dou-lhes a vida eterna, dou-lhes a vida eterna. Jesus nos disse: olha, eu vou dar muito dinheiro para vocês. Aliás, uma coisa que Jesus devia ter feito, né, irmão? Quando Ele foi embora para o céu, chamar os discípulos: olha, estou indo embora, vocês agora vão sair pelo mundo, pregando o evangelho e fazendo discípulos de todas as nações. Não se esqueça de olhar a conta bancária, eu deixei muito dinheiro lá. Toda aquela dinheirada, aquele dinheirinho que sobrou, já transformei, tá? Já multipliquei numa grande fortuna. Então Pedro, Tiago e João, vocês têm um juízo, usa direitinho, porque vai dar para construir as catedrais, vai dar para fazer os hospitais, vai dar para fazer também os asilos, vocês cuidem bem, porque eu não me esqueci dessa parte. Não, Jesus não fez isso. Jesus não fez isso. Jesus fez algo melhor. Eu não deixei dinheiro nenhum com vocês, mas eu estarei com vocês todos os dias. Isso é o suficiente? Isso é o suficiente? Que bênção. Dou-lhes a vida eterna. Você não precisa orar para ter a vida eterna. Você não precisa nem adorar a Deus para ter vida eterna. A vida eterna não depende disso. Você não precisa louvar, você não precisa se esforçar para receber a vida eterna. O esforço já foi feito na cruz. Tais coisas nós fazemos, orar, louvar, glorificar, nós fazemos em gratidão pelo que Ele já fez. E aqui há duas coisas: dar e receber. Dou-lhes a vida eterna. Não existe nada mais revoltante para um doador do que a rejeição do seu dom, seja presente, seja uma doação de sangue ou até mesmo um abraço. Carlinhos, leve esse presente para aquele irmão lá em Mogi das Cruzes. Leva, fala que eu o amo muito. E depois ele volta com o presente. O que aconteceu? Ele não quis o presente. Ele não quis. Mas eu amo tanto aquele. Não, ele não quis o seu presente. Fica muito complicado, né? Então, alguém me dá um presente. Não quero o presente. Pode devolver. Fica muito complicado. E Deus continuamente oferecendo o que é mais de precioso para o ser humano. Ó, meu filho está aqui, é um presente para a sua vida, sua alma precisa dele. Eu não quero. É muito revoltante para um doador ter rejeitado o seu presente, qualquer que seja. O dom da salvação, ele é oferecido e não é imposto. Eu não creio que Deus chega na pessoa e diz: você vai ser salvo. Mas eu não quero, mas eu quero, você vai ser salvo. Eu não creio também que alguém chega, olhando, ouvindo: não, você não vou com a tua cara, você não vai para o céu. Você, já vou com a tua cara, você vai para o céu. Eu não creio que é assim. E aí entra numa discussão terrível aí.
Talvez esse pedaço da pregação vai virar polêmica no Facebook. Mas quem é que explica isso? Ninguém explica. Ninguém. Para mim, ninguém resolve essa questão. Ninguém resolve. Eu creio que Deus fala, eu creio que a soberania de Deus não exclui a responsabilidade humana. Deus é soberano em salvar, mas isso não exclui a nossa responsabilidade. E aí Jesus diz uma outra coisa. Não, aí eu digo uma outra coisa. Esse dom da salvação não é temporário e nem tem prazo de validade. Ele é para sempre. Você não tem que renovar. Não é como a sua carteira de motorista, válida por 5 anos, depois renova. Não, a salvação não é assim. Ela não é renovável, ela é eterna. Ela nunca acaba, nunca. E outra coisa, Jesus disse assim, que ninguém poderá arrebatar essas ovelhas das mãos do meu Pai. E isso é dupla garantia. Primeiro Jesus diz, ninguém tem poder para tirá-las das minhas mãos. E depois ele diz, ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Isso significa dupla garantia. Nós estamos duplamente garantidos em Cristo Jesus. E o que significa ninguém? Eu acho que uma resposta a essa pergunta seria Romanos capítulo 8, a partir do versículo 35 até o 39. Olha o que diz. Paulo diz, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Todos os dias somos considerados como ovelhas destinados ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Isso não é garantia, isso é garantia total. E Jesus diz, nunca perecerão. Nós nunca vamos perecer. Os céus e a terra passarão. As palavras de Deus não hão de passar. Mas nós também não haveremos de passar. E aqui eu falo de produto perecível versus produto imperecível. E isso está em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 53 até o 57. E eu vou terminar com este comentário. E Paulo diz assim, eis que eu lhes digo um mistério. Agora Deus está abrindo os nossos olhos para entender algo. Que no Antigo Testamento não era compreensível. Não existe no Antigo Testamento nenhuma informação sobre o arrebatamento da igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e assim por diante, e os vivos vão ser transformados. Isso você não encontra no Antigo Testamento. Por isso Paulo diz, eis aqui um mistério. Algo que estava reservado lá atrás, para uma época futura, e agora chegou o momento de contar isso. E Paulo esclarece isso. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Eu tenho dito uma coisa aqui, ao longo dos anos, eu preciso corrigir isso. Tenho dito que a taxa de mortalidade é 1 por pessoa e todos vão chegar lá. Talvez nem todos. Todos seremos transformados, isso é verdade. Todos seremos transformados. Mesmo que você tenha morrido, você será transformado. E olha que alguns entraram num processo de putrefação, de destruição, de decomposição dos seus corpos, num processo muito longo. Tem pessoas, tem cristãos, que já fazem mais de 2000 anos que estão mortos. Ou 2000 anos, cerca de 2000 anos que estão mortos. Então, um processo longo de apodrecimento. Onde encontrar suas células, parte dos seus corpos. Só Deus é que sabe. Só Deus é que sabe. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Agora, tem uma verdade aqui muito bonita, e eu quero repetir. Nem todos dormiremos, nem todos morreremos. Talvez eu esteja falando hoje para pessoas que vão ficar vivas para o arrebatamento. Talvez você não irá para crematório nenhum, para sepultura nenhuma.
Talvez você não passe pelo estado de decomposição, mas de transformação sim, todos seremos transformados. Vivos e os mortos nós seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Imortais, né? Às vezes fala da academia de letras, os imortais. Irmão, ali é só retórica. Pode ter certeza que é só retórica. Imortais somos nós, seremos nós na presença de Deus. Isso sim. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. E aí diz o versículo 55 em diante: onde está, ó morte, o teu aguilhão, o teu ferrão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o ferrão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O ferrão da morte, o aguilhão da morte. Alguns insetos, e eu vou falar especificamente da abelha, porque essa eu conheço. Quando ela pica alguém, ela dá uma ferroada em alguém, o ferrão da abelha fica na pele da pessoa que foi picada. Só que ela morre. Ela atacou, mas ela morre. Dali a pouco ela vai morrer. Não tem outro jeito. A abelha picou alguém, ela está condenada a morrer. A pessoa está lá reclamando de dor e tudo. Se for criança, esperneia, né? Eu convivi com isso lá na roça, né? Se for marimbondo de cavalo, aí a coisa fica feia. Marimbondo de cavalo, aí a coisa fica feia. O marimbondo é terrível. Se for aqueles içazinhos, aquele pequenininho, pretinho, aquele não faz nada. Mas tem um grandão, um vermelho, aí é um perigo. Então, a abelha vem e ferroa. E ela vai morrer. Foi mais ou menos isso que aconteceu. A morte chegou lá na cruz e cravou o seu aguilhão em Cristo. De fato, Cristo morreu, mas a morte se retira enfraquecida, condenada. Ela perdeu o seu ferrão. O ferrão que ela usaria em mim, contra você e contra mim, foi usado em Jesus. Jesus morreu para que você não venha morrer. Glória a Deus. Por isso que Paulo diz, um dia nós vamos dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu ferrão, o teu aguilhão? Aonde está? Cristo foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Jesus fez isso por nós. Então, quero agora pedir que nós curvemos nossas cabeças por um momento, por gentileza. Tem alguém no nosso meio, neste momento, que ainda não entregou sua vida a Cristo? Não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador e quer confiar nele para a salvação da sua alma, para ser perdoado dos seus pecados, quer confiar no sangue de Jesus para ser purificado de todo pecado e ter certeza de vida eterna? Tem alguém no nosso meio? Se tiver, nós queremos te ajudar, queremos orar por você. Pedimos que você dê um sinal com a sua mão, para que a gente possa fazer uma oração por você. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Cristo hoje de manhã, começar uma nova caminhada? Dê um sinal com a sua mão, nós vamos orar por você. Se este é o seu desejo, se você compreende que precisa do Senhor para a sua salvação. Tem alguém que está afastado, está enfraquecido, desanimado na fé, quer retomar a caminhada, está parado na vida espiritual? Queremos te ajudar também. Tem alguém? Pode dar um sinal com a sua mão, nós vamos orar por você. Creio que não tem. Vamos ficar em pé neste momento. Queridos, nós servimos a um Deus muito poderoso, todo poderoso, que pode todas as coisas. Eu não sei
com que carga você entrou aqui nesta manhã. Eu não sei o que pode tirar a sua alegria, o que pode atrapalhar a sua caminhada, mas o meu Deus sabe. E Ele é poderoso para agir. Ele é poderoso para agir. Então eu peço, se você tem um pedido de oração, está passando por uma luta, uma porta que não se abriu, há uma tristeza que domina o seu coração, né? Há algo que incomoda você, há uma derrota no seu casamento, na família, qualquer que seja a situação, vamos orar, vamos trazer isso diante de Deus, porque Deus é poderoso para agir. Vamos fazer isso em nome de Jesus, né? Eu quero pedir agora para o pastor Luedi, que está conosco hoje de manhã, para vir aqui fazer esse momento de oração, de intercessão por nós, e depois despedir-nos com a bênção, com a bênção. A paz do Senhor. Eu aproveito esta oportunidade para convidar os irmãos que ainda não nos conhecem. Nós temos aqui uma reunião muito poderosa de oração às terças-feiras. E são grandes os testemunhos. Terça-feira passada mesmo, nós ouvimos testemunhos gloriosos aqui. Então, eu estou convidando os irmãos, porque a maioria das pessoas que vêm aqui nas terças-feiras não pertencem à ICT, e sim outras igrejas. Então, estamos fazendo esse convite. E agora nós vamos falar com o Papai do Céu. Ó Deus, te louvamos, ó Deus. Te louvamos porque o Senhor deu o seu Filho amado para morrer lá naquela cruz tão pesada, tão íngreme, tão perversa em nosso lugar. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor está conosco, Pai. Pai, e agora, nesta manhã, nós entramos no Teu trono, ó Pai, para pedir que o Senhor tenha compaixão, tenha misericórdia, enfim, de nós, Pai. Pai, aquela pessoa que está aqui desenganada, que o médico falou que a doença dela não tem cura, mas o Senhor é o dono da vida, o Senhor é aquele que restaura, o Senhor é aquele que edifica, o Senhor é aquele que faz coisas novas, Pai. Pai, eu estou orando também por aquela família que está se desagregando. Quantas estão nessas situações. Pai, também nós estamos orando por aquela família que tem aquele filho, que tem aquele parente que está envolvidos em drogas, Pai. Tenha misericórdia, nós estamos proclamando a libertação dessas pessoas em nome de Jesus. Também, ó Deus, aqueles que têm causas pendentes na justiça, nós estamos apresentando a Ti também, ó Deus. Pai, esta igreja é Tua, Pai. Embora nós tenhamos pessoas com muitas dificuldades, mas o Senhor conhece a cada uma. E por isso nós estamos fazendo esta oração, porque nós confiamos nas maravilhas, nós confiamos na unção do Teu poder, naquilo que vem fazer coisas diferentes em nossos corações. Pai, eu quero sentir mais e mais da Tua presença. Ó Deus, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. E que a graça, a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor, o grande amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com a igreja que saindo daqui feliz diz...